Eclesiastes capítulo 3, verso 1 até o 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar. Verso 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos que o Senhor lance luz sobre ela e fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que tempo é este que nós estamos vivendo hoje, né? De 2 anos para cá, o tempo está de ponta cabeça, né? Assim, na nossa visão humana. Lógico que na visão de Deus está tudo dentro dos propósitos dele. Nada sai fora dos planos de Deus. Mas a gente tem dito assim, que tempo é esse que nós estamos vivendo? De 2020 para cá, é um reviravolta, é pandemia, guerras, várias coisas têm acontecido. E qual é o melhor tempo, né, para nós, para mim, para você? O melhor tempo para cada um de nós é o tempo de Deus. Aqui esse texto fala que há tempo para tudo. E o melhor tempo é o tempo de Deus para cada um de nós. Amém? Então, o tempo de Deus, que a Bíblia fala que é o Kairos, ele é diferente do Cronos, do tempo do mundo. O tempo que tem um relógio. Deus não está preso a relógios. Deus não está preso a esse tempo humano, né? Porque o tempo de Deus é um tempo eterno. O Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então ele não está preso a esse tempo. Ele não tem nada a ver com esse tempo nosso, do nosso relógio. É o Kairos, é a sua perfeita e boa vontade. Os seus pensamentos são perfeitos, os seus sentimentos puríssimo, sua vontade santa e perfeita. Tudo se encaixa dentro do Kairos de Deus, do tempo de Deus. Mas muitos tentam fazer o tempo para a sua vida, na sua própria força, ajeitando a circunstância, forçando a barra. O tempo é de Deus, então ele é diferente do meu e do seu, né? Não atrase e nem adiante o relógio de Deus. Qual o tempo de Deus para mim e para você? O tempo de Deus para mim e para você é o tempo de hoje. Hoje é o tempo de Deus para mim e para você, né? E a resposta está na própria palavra de Deus. E algumas coisas estão muito claras, o tempo de Deus para nós. Olha o que diz aí em Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Tempo de intimidade com Deus. E o tempo de intimidade com Deus é quando? É hoje. Para mim e para você hoje. Eu não estou orando como deveria orar, pastor. Eu só oro para comer, olhe lá, né? Então o tempo de Deus para você é hoje, né? Tempo de você buscar a intimidade com Deus, é tempo de nós buscarmos essa intimidade. O tempo não está estranho, como a gente falou agora, é um tempo da gente começar a ir para o quarto, né? Ir para a intimidade com Deus, de praticar, né, o que é a oração. É tempo de buscar a Deus com intimidade, né? É tempo da gente ter uma intimidade com Deus. A gente tem deixado muito longe essa intimidade com Deus. A gente tem deixado muito longe a vida de oração, né? A gente estava meditando essa semana e lendo, né, alguns textos bíblicos. Os homens de Deus, eles viviam orando o tempo todo. Eles não paravam de orar, né? Pedro quando
Cornélio tem uma visão lá e Pedro tem uma visão. Pedro sobe, né? Pedro está numa casa lá de Simão, e ele sobe, enquanto não saiu o almoço, o texto diz lá que ele sobe para orar. A gente é assim, não? Pelo menos nós homens, quem está fazendo o almoço é as mulheres, né? Mas enquanto Pedro está saindo a comida, Pedro sobe para orar. E quando ele sobe para orar, Deus dá uma visão. Paulo ficou 3 dias, né, quando ele tem um encontro com Jesus orando, e Deus vai e fala com Cornélio para ir encontro a ele lá. Os caras viviam em oração, mas a gente não temos vida de oração. E a gente tem que colocar isso no tempo para hoje, né, para já. A gente tem que começar a voltar à prática da oração. Então é tempo, irmãos, de nós buscarmos intimidade com Deus, de buscarmos a vida de oração, de buscarmos jejuar, de buscarmos ler a palavra de Deus, né? A gente quase agora no mundo da internet, né? A gente passa o dia no celular e a gente não abre nem a Bíblia virtual, né? Que está lá no aplicativo. A gente não consegue nem ler um versículo. Então a gente tem que começar a ter uma intimidade com Deus. Se nós não buscarmos a presença de Deus, a nossa vida vai ficando rasa espiritualmente. E nós somos facilmente batidos, né? Quando passarmos por uma luta, por uma tentação. O diabo vai vir com tudo, né? E a gente não tem intimidade com Deus, né? A gente não busca a Deus como deveria buscar. Como lá atrás, né? Quando a gente começou a nossa caminhada cristã, ansioso, né? Para estar orando, para estar jejuando, para estar lendo a palavra de Deus. Não ficava um dia sem ler um versículo, né? Sem ler um texto. A gente queria aprender mais da palavra, né? A gente não perdia a escola bíblica dominical. A gente queria estar aprendendo a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala, mas a escola dominical é chata. Uma vez um irmão antigo de igreja, mais de 40 anos de igreja, uma vez ele falou assim: eu não sei o que é que eu venho fazer na escola bíblica dominical, porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Criança em Cristo, com mais de 40 anos de igreja, não é um menino em Cristo. Aí eu falei, então o irmão é autossuficiente, então não precisa aprender mais nada, então fica em casa, né? Hashtag fica em casa, né? Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, o irmão não precisa mais aprender mais nada, ou a gente vai orar para Deus levar o irmão logo, né? Vai para o céu, não precisa mais aprender nada na terra. Então é igual a pessoa que está procurando a igreja perfeita. A igreja perfeita só no céu. Aqui é complicado mesmo, né? Aqui não tem isso. A resposta é essa: qual o tempo de Deus para mim e para você? O tempo de Deus é hoje, o tempo de buscar intimidade com Deus, é tempo de priorizar as coisas de Deus, né? Mateus 6:33, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então é tempo da gente priorizar as coisas de Deus. Você tem priorizado, irmãos, as coisas de Deus? A sua agenda é a agenda de Deus? Ou a agenda de Deus é prioridade? Porque a gente dá prioridade à nossa agenda. Se tiver alguma coisa que seja relacionada às coisas do reino de Deus, né? Algum evento na igreja, ou alguma coisa que está relacionada ao reino de Deus, você troca a sua agenda. É mais fácil a gente dar um não, né? Não é mais fácil a gente dizer, não, eu já tenho um compromisso. Mas seu compromisso tem a ver com a agenda de Deus? Não, é uma coisa minha. Dá para cancelar outra? Né? Deus não deveria ser a prioridade? Né? Não é trabalho, não é uma coisa assim que não dá para desmarcar, mas as coisas de Deus eu desmarco. E nem fico com a cara vermelha. É tempo de você priorizar as coisas de Deus. Você não é a prioridade de Deus? Amém ou não? Você é a prioridade de Deus, que Deus deu a melhor coisa que Ele tinha, Ele deu o Filho dele por mim e por você. Então você é prioridade para Deus. Agora Deus é prioridade para você. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Vou dar um tempo no meu ministério, vou dar um tempo na igreja, vou dar um tempo das coisas de Deus, mas das coisas do mundo não, né? Vou dar um tempo na academia, vou dar um tempo... Não vai, né? Não, academia é todo dia, né, Marco? Malhando lá. Mas, né, assim, se você tiver um curso para fazer durante a semana inteira, você chega lá e faz para a pessoa assim, olha, nas quarta-feira eu não posso vir. Não, né? Opa, tem na quarta-feira o curso também, eu não vou para o culto de oração. Não é assim, a gente?
né? Mas o adventista do sétimo dia, ele não é assim. Se o curso for até o sábado, ele não vai no sábado. Não vai. Ele não trabalha no sábado. Trabalhei com pessoas que diziam, me escala no domingo, mas no sábado não vou. Se não tiver jeito, me pode mandar embora. Olha que coisa. A gente não deveria aprender com um pessoal assim. É tempo de santificarmos a cada dia mais. O tempo está louco, né? A gente sabe que Jesus está voltando. Você vai lá em Apocalipse capítulo 22, do verso 11. Olha o que diz aí. Ó. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a se santificar. Então é tempo da gente se santificar. As coisas estão cada dia mais complicadas, irmãos. Cada dia mais está piorando. E cada dia mais a santidade tem sido largada de lado. E eu vejo, às vezes, debate aí de pessoas que se dizem pastores, isso, aquilo, outro. Quando a pessoa fala em santidade, quando a pessoa fala em levar o evangelho a sério, é taxado no meio de pessoas que deveriam dizer que sim, não. Então você é o único santo do grupo. Você é o mais não sei o quê. A pessoa está falando de santidade, de levar a Cristo a sério, e uma boa parte fala que o cara é o santarrão. Não é que nós somos santos pela nossa própria justiça. Nós somos santos em Cristo. E nós somos pecadores, mas nós devemos buscar a santificação. A cada dia. O que depender de nós devemos buscar. Quando nós pecarmos, nós temos que correr para a cruz. Pedir para que o Senhor nos perdoe. Nós vamos nos acostumando com o pecado. E pessoas líderes, pessoas que já foram pastores ou são pastores, que hoje em dia tem um conceito diferente de santidade. Eu estou ainda lendo um livro, O Outro Evangelho, que fala do cristão progressista. E, irmãos, é uma doutrina do inferno aquilo ali. E está cheio das igrejas. Um monte de pastores com essa doutrina aí. Batista, inclusive. Eles destroem, desconstroem toda a teologia histórica. Tudo que os pais da igreja até hoje trouxeram, os caras do século passado para cá, acho que não, mais ou menos aí, uns 20, 30 anos. Que os caras, eles hoje têm a verdade. Lutero, Justino Marte, Clemente de Alexandria, aí vai vindo depois de João ali, Apolinário, os caras que caminharam com João, aí vem vindo Agostinho, todos esses até chegar em Lutero, por exemplo. Os caras estavam tudo errado, eles falam. Calvino, Armínio, todos os pais da igreja, todos os caras que morreram, muitos morreram a fio de espada. Aí chegam uns bestão hoje, teólogo, bestão hoje, fala que está todo mundo errado. Que o conceito de santidade hoje é outro. Eles interpretaram a Bíblia errada. Olha essa teologia do cristianismo progressista que está cheio nas igrejas hoje. Cuidado, irmãos. Cuidado. Continue no cristianismo, na teologia do cristianismo histórico, que veio até hoje, Na doutrina dos apóstolos, não os apóstolos atuais. Está cheio de apóstolos hoje, É a doutrina dos apóstolos lá da época, lá de trás, não nessa atual. Então há um tempo de santidade. Há um tempo para a gente ficar de olho aberto. Se vem dizendo que não é mais pecado uma coisa que a Bíblia diz que é pecado, sai fora. Sai fora. Se a Bíblia diz que é. Ponto. Não tem reticência. Mas não sei o quê. Mas a pessoa está assim assado, deixou de beber, deixou de fumar. Não, ela aceitou Jesus. Ainda continua nessa prática do pecado que a Bíblia condena? Continua. Então é pecado, irmão. Não tem negócio. Não tem como negociar. Então é um tempo de santidade. E olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse. O injusto, ele continue praticando a injustiça. O imundo continue na imundícia. Mas o justo e o santo continue a se santificar. E a gente está vendo hoje, cada dia mais o imundo na imundícia. E levando um monte de crente. Cuidado. Há tempo para tudo debaixo do céu, diz Salomão aqui. Diz Deus através de Salomão. E esse tempo agora é um tempo para nós buscarmos a santidade. Pensar nas coisas santas. Romanos 12, 2.
nossos pensamentos, Colossenses, né? Pensar nas coisas do alto. A gente só pensa, não tem tempo de pensar nas coisas de Deus, né? A gente está o dia inteiro no celular, não dá tempo de pensar nas coisas do alto. Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É tempo de quê? Que a gente tem deixado. É tempo de evangelizar. Amém? Posso ouvir um amém? Temos deixado a evangelização de lado. A igreja tem esquecido isso, né? Uma boa parte, lógico, né? Muitos têm evangelizado. É tempo de evangelizar. Uma vez a gente ia levar um grupo para evangelizar, né? E um irmão da classe falou assim, não, esse evangelismo porta a porta, isso aí não existe mais. Nós estamos numa outra era, uma era digital. Não existe mais isso de estar indo na porta a porta. Aí eu falei para ele assim, vai perguntar para o Testemunho de Jeová que ele está errado, e ver se eles não vão, e ver se eles não fazem discípulos. É tempo de evangelizar, de levar as pessoas a ouvirem falar de Jesus. Sábado agora vai ter um evangelismo, né, irmão? Às 14 horas. Você pode, irmãos, priorize as coisas de Deus. Pastor, eu não vou estar trabalhando. Eu posso dar uma hora, meia hora que seja, você vai vir aqui dizer para o irmão Evanô, irmão, eu só posso dar meia hora, amém, irmãos. Está aqui os folhetos, você vai para tal lugar, não importa, priorize Deus. É tempo de evangelizar, é tempo de trazer o máximo de almas possível para Jesus, o máximo possível que você puder. Se você não levar a palavra de Deus, as pessoas estão sendo levadas a outras coisas para ela. Por que tem crescido tanto esse cristianismo progressista e outras coisas mais no Brasil? Porque nós, os cristãos tradicionais, parece que nós temos nos calado. Nós não temos levado, nós temos o evangelho, que é as boas novas, a verdadeira palavra de Deus, e a gente tem se calado. E eles vêm suprimindo a gente. A gente vê nos debates as maiorias dos tradicionais calados e os cristãos progressistas engolindo a cada dia. E a gente vai, será que não é? Será? Não é? Porque eles vão colocando dúvidas. Mas nós temos a palavra de Deus, amém? E nós somos o semeador. Esse que saiu um semeador a semear. Caiu no pé do caminho, entre pedras, entre espinhos, em solo bom. A gente não sabe qual é o solo que está aí fora. Mas nós temos a semente que é boa. E o nosso papel é de semear. Quem vai fazer crescer é Deus, amém? É Ele que vai crescer 30, 60 e 100. É Ele, eu não sei qual é o solo. Se Deus abençoar no evangelismo de você encontrar alguém que seja um solo fértil, você vai colher aquela árvore, aquela alma lá. Mas você tem que ir, Romanos 10, né? A quem enviarei, né? Quem vai, né? Se não tem quem pregue, né? A pessoa não vai ouvir se não tem quem pregue. Se não tem alguém para dar um folheto. Se não tem alguém para orar na rua por ele. Olha, vou orar por você. Quem não quer uma oração? Irmão, priorize Deus. O tempo é difícil. É um tempo de esfriamento. A Bíblia falou isso. No final dos tempos, o amor de muito é esfriar. A gente não está mais preocupado com a alma que trabalha do nosso lado. Pessoas desesperadas. Pessoas totalmente atormentadas, né? Essa semana mesmo, um jovem lá no serviço, chorando lá no armário dele, e eu fui falar com ele. E ele falou, eu estou passando uma... Eu falei, é Deus, né? Com outra menina essa semana também, eu falei, e Deus? Ela, eu estou longe do Senhor, volta para o Senhor. A gente tem que se preocupar com as pessoas que Deus está colocando do nosso lado, é responsabilidade nossa, a gente tem que dizer para ela, Jesus te ama, pelo menos, né? Jesus ama você, e Ele tem um plano por você. É tempo de evangelizar, é tempo, né? Quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Pensa aí na sua mente aí, né? Pastor, eu posso não ter falado para nenhuma, mas a partir de hoje, o tempo de Deus é hoje para você, amém? É a partir de hoje, né? Quem chegar na minha frente eu vou dar um folheto, eu vou falar um Jesus te ama, que não era assim antes, quando a gente era novo convertido, né? Eu falei já para os irmãos, né? Sentava no ônibus, a garganta queimava uma pessoa sentada do meu lado e já chegando no meu ponto, eu...
Eu tenho que falar de Jesus para essa mulher, tenho que falar de Jesus para esse rapaz. Aí puxava um assunto lá, tirava um folheto. Mas eu quero convidar você para ir na minha igreja domingo. Hoje a gente senta e fala de tudo, né? De futebol, da novela. E a gente se preocupava que aquela pessoa, nunca mais eu ia ver ela. E ela poderia morrer e ir para o inferno. A gente perdeu esse amor pelas almas perdidas. Mas o tempo de Deus é hoje, amém? Para a gente voltar a evangelizar. Voltar a evangelizar. E Deus é tão bom que Ele já está dando a oportunidade para você sábado, às 14 horas. Olha que bênção, que maravilha. Você que pode, né, dar uma horinha só, vem aqui. Ah, eu não posso ir, mas eu posso orar. Então ore pelos irmãos que vão estar na frente de batalha aí, né, para que Deus toque nos corações e salve pessoas, né? É tempo, irmão. É tempo de evangelizar. Tem uma estatística que diz em 2100, os muçulmanos serão maioria no mundo. Em 2100. Hoje é o cristianismo, né? Juntando toda católico, o cristianismo em geral. Mas em 2100 serão os muçulmanos. E eles, sendo a maioria no mundo, imagine, né? Eles adoram cortar a cabeça de cristão. Eles adoram os cristãos, né? A gente vê os países que são muçulmanos. O Irã, você não pode falar de Jesus, as igrejas são controladas. Os países que são muçulmanos, o cristianismo é totalmente controlado. É 5%, 1%. Não se pode falar de Jesus abertamente, não se pode fazer o que os irmãos vão fazer no sábado aqui, não pode. As igrejas que tem, o Estado põe polícia lá dentro para estar fiscalizando quando deixam. E muitas delas são queimadas, muitos irmãos são mortos, né, como na Nigéria, e a polícia, ninguém faz nada, né, são muitos mortos, né, muitas pessoas mortas, e aqui a gente pode, né, e a gente não vai. Lá no seu trabalho, lá no banco, lá no mercado, onde tiver, é a tempo e a fora de tempo, né, sempre ande com folhetinho, né, a gente não anda mais, né, antes a gente não andava com folhetinho na bolsa, no bolso, onde a gente ia, a gente levava um folhetinho, a gente não anda mais. Né? Eu lembro, a minha irmã Rosilda, que era assim, né? A gente estava no lugar, ela tem um folhetinho aí na fila do banco, deixar a palavra de Deus com você. Hoje a gente perdeu, né? Hoje eu estou salvo, o resto vai para o inferno. Não é assim, irmãos. Né? Não é assim. A gente vai chegar no céu com as mãos vazias. Né? Cadê os galardões? Né? A nossa coroa vai ter uma pedrinha. Né? Uma pedrinha lá brilhando. Olha, essa foi uma alma que eu ganhei, pelo menos, né? Uma alma, né? Aí a gente chega lá, tá Paulo, né? Apóstolo de Cristo, né? Todo arrebentado, né? Lógico que o corpo dele será de glória. A gente vai ver Pedro, falou que quando foi ser morto, disseram, crucifica ele igual o mestre dele. Aí ele falou, não, eu não sou digno. Coloque a cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado de cabeça, como meu mestre foi. Põe de cabeça para baixo. Vários, né, foram mortos, né, discípulos de Jesus ao longo da história. Aí, como eu falei, né, ao longo da história, esses irmãos morreram defendendo um evangelho. Aí chega agora no século 20, né, 21, alguns teólogos do inferno pregando a teologia do cristianismo progressista, apagando tudo que esses homens fizeram. E muitos crentes indo atrás desses caras aí. Meu Deus. É tempo de encher do Espírito Santo, amém? Não se encha do vinho que se embriaga, né? Efésios 5 diz, mas se encha do Espírito Santo. Quando a gente bebia, a gente não ficava controlado pelo vinho, né? A gente andava, o bêbado não era o caminho de casa, né? Mas já viu como ele era assim que a gente ia, né? Embora para casa. Quando ele diz para se encher do Espírito Santo, é ser controlado assim como o vinho controla. É deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Amém, irmãos? Mas eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que querer ser cheio do Espírito Santo. E esse é o tempo, amém? Porque esse tempo está um esfriamento muito grande da igreja de Cristo. E a Bíblia fala isso, né? Timóteo 3 lá. No final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Eles estariam preocupados com as suas próprias coisas, né? A gente tem visto aí um testemunho muito mal das igrejas, né? Mas ainda tem igrejas fiéis, amém? Ainda tem um remanescente. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal.
E a gente quer fazer parte desses 7 mil, amém, irmãos? Mas é o tempo de Deus para mim e para você hoje. Né? O tempo de Deus para a gente despertar. A gente despertar é tempo de santidade, é tempo de evangelizar, é tempo de se encher, é tempo de batalhar e vigiar, é tempo de obedecer, obedecer a palavra de Deus, obedecer aos princípios que Deus tem. É tempo de união, né? Nessas eleições, tem um texto lá em Mateus 12, 25, diz que a casa dividida, o reino dividido, ele não subsistirá. Você viu o que aconteceu nessas eleições, né, de um ano para cá? Ela dividiu os irmãos na internet, um batendo no outro, irmãos. Eu apanhei também, já apanhei, mas eu não revido, né? Eu aprendi que eu não posso, Deus falou para mim não mandar de volta nada. Só orar pelo abençoado lá que me xingou. Mas irmãos em Cristo, pastores se agredindo, misericórdia. O plano de Satanás deu certo. Né? A igreja dividida, uma igreja, Jesus falou isso. Um reino dividido, ele não subsiste. E a igreja no Brasil hoje, ela está dividida. Passou a eleição e o pessoal ainda está se agredindo ainda. Tem alguns grupos que eu participo, pau comendo. Eu falo, misericórdia, os caras são crentes. São crentes. Né? De priorizar, né, Mateus 6,33, a gente falou quarta-feira aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. A gente está buscando o reino da terra em primeiro lugar, e como eu falei domingo passado, né? Quando você está desesperado, você clama por um político, você clama a Deus em nome de Jesus. Eu clamo a Deus, eu clamo ao Senhor Jesus, me socorre. Porque o cara lá nem me conhece. Lógico que a gente tem que voltar, lógico que a gente tem que, aquele que está alinhado, mas amém, não tem que estar brigando com os meus irmãos em Cristo, não. Se ele tem uma posição diferente, amém, Deus abençoe. Você não vai mudar a cabeça do cara. Mas você vai odiá-lo. Olha que coisa, o diabo conseguiu. Irmãos, essa semana um debate de pastores, irmão. E eu fiquei assim, com dor mesmo, assim. Eu falei, meu Deus. Homens que era para estar orientando o seu rebanho a não brigar. Como eu estou falando agora, não brigue. Ore pela pessoa. Você não vai mudar o pensamento dela, nem ela vai mudar seu pensamento. A sua prioridade tem que ser Jesus. Amém, irmão? O nosso tema aqui, né? A esperança do cristão é Cristo. Mas a gente coloca a nossa esperança num homem que é falho. Né? É tempo de união, não é tempo de divisão. A igreja não subsiste assim. A gente está vendo a igreja no Brasil dividida. Eu sou de fulano, parece a igreja lá de Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí os mais santos falam, eu sou de Cristo. Mas estavam todos brigando entre si. Eu sou de Jesus, amém? E eu não posso odiar o meu irmão. A Bíblia está dizendo que se eu chamar o meu irmão de raca, eu sou réu de condenação, mas eu estou odiando o meu irmão. Vai lá na internet, lá entra a pessoa posta qualquer coisa, já vai e detona o outro. É muito fácil detonar lá, né? Falo, misericórdia. Né? E quando há ainda líderes brigando por políticos, brigando, eu falei, meu Deus, né? Então é tempo da gente se unir. Ore, irmãos, é orar. Né? Tem que orar pela pessoa, não revida nada não, você não vai mudar. Aí começa a argumentar lá, eu parei de argumentar por isso, eu não vou mudar a cabeça daquela pessoa. Né? Pessoas que me xingou, amigo meu, eu falei amém, Deus abençoe, apaguei só o comentário e tchau. Né? Continuo gostando dele, senão se você revida o pau come. E é isso que Satanás quer, amém? E a gente não vai fazer isso. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o reino dividido ele não subsiste. Então nós temos que orar pela união da igreja. A igreja tem que estar unida num só propósito que é Cristo. O nosso general é Cristo, não é um homem. O propósito da igreja é levar o evangelho de Jesus. A prioridade da igreja é Jesus. O pessoal colocando a sua esperança em homens. E agora, porque o outro ganhou. E agora, sempre a igreja cresceu quando ela foi perseguida.
Imagine nós hoje na igreja de Roma, onde os cristãos eram colocados no Colosseu lá, amarrados em tochas e eram tocados fogo. Famílias inteiras eram jogadas na arena, comida pelos leões. E a igreja sobreviveu. Paulo foi decapitado, né? E vários apóstolos morreram e cristãos eram mortos aos milhões. E quanto mais o sangue dos cristãos era derramado, mais a igreja crescia. Alguns historiadores dizem que quanto mais via os cristãos lá morrendo lá, o rosto deles brilhava e eles falavam: eu não entendo aquilo ali. Eu não estou entendendo, o leão vai comer o rosto brilhando. E a igreja só crescia, só crescia. A gente nunca dependeu do homem. A igreja chegou até aqui e ela vai continuar porque ela é de Jesus, amém? As portas do inferno não prevalecem. Né? Não tema, porque o homem, fulano defende isso, defende. Problema dele, ora por ele. A minha esperança está no Senhor Jesus. É tempo da gente se unir, não se dividir, não ficar brigando. Eu nem comento mais nada sobre isso. É só orar. Só orar, ore pelo Brasil, ore pelas autoridades, o que está agora. Se eu não gosto dele, eu não gosto, a minha obrigação é orar. Orar e não vou mais brigar com ninguém. Os crentes tudo brigando na internet. Crente, irmão. Crente. Está parecendo uma vez um professor que eu tive, não sei se o Juarez estudou com ele, o João Martins, não sei se pegou aula com ele, e ele disse que uma vez ele foi chamado em casa, que ele era advogado também, e ele era presidente da associação, não sei se era da Zona Leste. Aí chamaram ele na delegacia, aí ele chegou lá, os irmãos tinham brigado na igreja de uma assembleia. Aí ele chegou lá, porque iam expulsar um irmão numa assembleia e avisaram para ele chegou lá correndo, e foi cadeira para todo lado. Aí ele disse que quando ele chegou lá, os dois irmãos assim, ele, né, presidente da associação, e ele era advogado também. Aí o delegado olhou para os dois irmãos assim e falou: bonito, né? Agora os crentes resolveram brigar. Eu já tenho problema demais com os não crentes, né? Agora os crentes resolveram brigar. Ele disse que ficou com uma vergonha. Não, delegado, doutor, pode deixar, eu vou resolver. Ele levou os irmãos embora. Olha como está. E hoje está assim, e está escancarado na internet. Os irmãos tudo brigando, um arrebentando com o outro, e Satanás na rede, tomando suco de laranja e dando risada. Da nossa cara. Né? Passou o maior carão aí na igreja, né? Porque colocou toda a sua esperança num homem. E está com medo do outro homem. Com medo do outro homem? A gente passou todos os impérios que a igreja passou e está aqui hoje. Quantas vezes queimaram Bíblia, mataram crente. A igreja está aqui até hoje. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a palavra de Jesus. Quem é o homem? Né? Salmo fala, né? Quem é o homem? O homem é como a folha, né? Que cresce de manhã e murcha à tarde. Tirou o seu fôlego, já foi. Mas a igreja é eterna. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. É Ele que manda, né? Nós não temos que temer. A quem temerei? A quem eu temerei se eu tenho o Senhor como meu escudo? A quem eu vou temer? Vou temer o homem? Né? Policarpo, que foi o último discípulo de João, aquele que andou com João. João morreu, ele continuou. E ele já com 86 anos, colocaram ele na fogueira e disseram: olha, nega esse Jesus aí. E você sai da fogueira agora. Ele falou: o quê? Eu tenho 86 anos e o meu Senhor Ele nunca me decepcionou. E agora eu estou tendo a honra de ser um mártir e morrer por Cristo. Pode tocar fogo. E a história diz, né, que ele morreu queimado lá. E a gente, irmãos, por isso que eu falei no início, há um tempo estranho, nós estamos num tempo estranho. E nós temos que voltar a esse tempo, né? É tempo de avançar, edificarei a minha igreja. É tempo da vitória, é tempo de aceitar a Jesus. Eclesiastes mesmo que a gente leu lá. Quem não aceitou Jesus ainda tem que aceitar Jesus. Jesus está voltando. E se você não aceitar Ele, você vai ficar. E eu não quero que você fique. Quero que você vá para o céu também. Eclesiastes 3 aí, o verso 11 é o que diz aí. Ó.
finalizando aqui. E ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Coração vazio, né, meninos? Que fizeram a peça, né? Coração do homem tem um anseio por Jesus. E ele vai tentar colocar o vício, né, Marcos? Vai tentar colocar dinheiro, né, a religião, vai tentar colocar um monte de coisa. Mas o coração vazio, e ele continua com o anseio, vai colocando cada vez mais. Mas o único que pode preencher o vazio do homem, o anseio é Jesus. Jesus. Então é tempo de aceitar Jesus quem não aceitou. É tempo das pessoas buscarem a Cristo de todo o coração. E quem vai levar Jesus para as pessoas? Eu e você, amém? O mundo jaz no maligno, né? Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o caldo vai engrossando. Mas nós temos a solução. A solução não vem de um político. A solução vem de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Há tempo para tudo debaixo do sol. É tempo de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Esse foi o tempo que o Senhor escolheu para nós ouvirmos essa palavra. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para que nós renovássemos com o Senhor nessa noite. Dizemos que é tempo da gente buscar intimidade com Deus. É tempo da gente priorizar o teu reino. É tempo, Senhor, da gente buscar a cada dia, Senhor, estar mais próximo do Senhor. É tempo de evangelizar, é tempo de renovar o nosso compromisso com o Senhor. É tempo de aceitar Jesus. É tempo, Senhor, é o tempo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada um aqui nessa noite, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Abençoe também aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção seja estendida a cada um deles. A cada um que está em casa, a cada um que ouvir essa palavra, ouvir esse culto, Senhor, assistir esse culto, meu Pai. Que a bênção do Senhor também seja sobre elas. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, traz união à tua igreja, Senhor. Quebra, Senhor, todo esse poder de discórdia, de controvérsia, Senhor. Meu Deus, nós temos pilares que nos unem, que é maior do que os pilares dos homens. Nós temos um pilar maior que é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ter o Senhor Deus como nosso único Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua unção sobre a tua igreja. Derrama do teu Espírito, Senhor, para que haja um avivamento nas nossas vidas e no Brasil, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso país. Tira todo espírito de confusão, Senhor, de guerra e de contenda. Pai, em nome de Jesus,